Gente, aqui tem um conselho de ouro, viu? Conselho de ouro. Você que tá criando o seu negócio, pensando no nome, é fazer as pessoas... Ó, Tu, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que foi o faturamento de vocês ano passado? Olha, ano passado eu não posso falar porque a gente é uma empresa pública, mas 2023 foi 68 milhões. 68 milhões. Quantos anos atrás vocês começaram? Começou em 2014, faz 10 anos. E o que você faz? Cara, a gente faz esses produtos aqui, a gente faz o whey da vaquinha, começou nessa garrafinha aqui, muita gente conheceu a gente com esse produto, que foi o primeiro produto que a gente fez, mas hoje a gente tem, ó, uma linha completa de snacks, suplementos, pré-treino, creatina, tudo para quem quer ter uma vida mais saudável, sempre focado muito em sabor e praticidade. E como é que vocês começaram? Como é que foi o início de tudo? Cara, no auge dos nossos 21 anos de idade, a gente estava na faculdade, tinha acabado de sair do intercâmbio e falou, cara, tem uma coisa aqui no Brasil que suplemento faz mal, se você tomar suplemento você vai ficar muito grande, um conjunto de significados muito masculino, muito agressivo, e a gente queria quebrar essa ideia. O nome Mais Mu veio disso, cara. Whey é bomba, né? No conjunto de significados das pessoas. Minha mãe falava isso. Pronto, minha mãe também. Pô, mas eu não tive a ideia do Mais Mu, olha aí, ó. Olha, ó. Boa essa. Minha mãe falou, o primeiro pote que eu comprei, minha mãe chegou, o que esse pote para cavalo tá fazendo em casa? Juro, juro. E daí a gente pensou, cara, como é que a gente mostra para as pessoas que o whey não é bomba? Sem falar, whey não é bomba. Primeiro, se a gente colocar uma vaquinha, as pessoas vão entender que o whey é um derivado do leite. Se o nome for mais mu, se o nome levar as pessoas a essa essência mais láctea, você quebra o preconceito sem necessariamente ter que ficar explicando mil coisas. A gente fala que isso aqui é o whey à prova de mãe. Caramba, genial. Então a marca e o próprio nome veio para quebrar o preconceito. Quebrar o estereótipo. É isso mesmo. A gente começou com essa ideia. E como é que surgiu? Como é que vocês chegaram no Mais Mu? Qual que foi o brainstorm de vocês? Cara, nessa época, eu e o Neto, a gente começou a empresa junto, mas a gente ainda estava apartado, cada um com a sua ideia. Vocês são dois fundadores. Dois fundadores. Eu estava muito com a ideia de criar uma identidade visual para mostrar que o whey não é bomba, e o Neto estava muito com a ideia de praticidade. Queria muito trazer uma versão prática para as pessoas. A gente conversou com um amigo da faculdade que juntou a gente e veio o Mais Mu. A ideia do nome e da vaquinha veio muito na linha de você desconstruir. O conceito era simples. Então era menos Monster, Power, Black, 3D Plus, Mais Mu. Então, derivado do leite. Começou só com whey, por isso que Mais Mu. Depois foi expandindo para outras coisas. E o Neto veio muito com a ideia de, cara, vamos trazer um produto mais prático. Então, tanto mudar a identidade visual, como mudar o formato do produto para trazer mais praticidade para as pessoas. E depois evoluiu para snacks, para bebidas prontas, para pré-treino, creatina e assim por diante. E qual faculdade que vocês faziam na época? Vocês se conheceram na faculdade, então? A gente conheceu na faculdade, a gente fez GV. A gente fez GV aqui na 9 de julho. Vocês fizeram administração? Administração de empresa. E como é que surgiu o primeiro protótipo? Como é que foi essa história? Quanto vocês investiram? Cara, essa história é muito boa. Deixa eu pegar aqui um produtinho. Isso aqui, ó, a gente começou, não era essa embalagem. Eu lembro que a gente ia pra faculdade e testava a identidade visual, testava o nome. A gente pedia para as pessoas, tipo, escreve Mais Mu. Daí a pessoa escrevia. Algumas escreviam com 2 U's, outras com acento. Presta atenção nisso. Escreve o nome para ver se tem aderência, se é fácil. Depois a gente perguntava, o que é Mais Mu? O que é? E as pessoas, pô, me lembra leite. Daí a gente mostrava a identidade visual. Gente, aqui tem um conselho de ouro, viu? Conselho de ouro. Você que está criando o seu negócio, pensando no nome, é fazer as pessoas escreverem, lerem ou até interpretarem. Exato. Muito bom isso. E daí a gente chegava para elas e assim, para quem? Para as pessoas que estavam no DA da faculdade. A gente chegava para uma pessoa X que a gente nunca tinha falado na vida e falava, cara, tem 5 minutos aqui, a gente tá abrindo um negócio, queria trocar uma ideia com você. Falou com 100, 200 pessoas, por baixo. Testamos a ideia da garrafinha, tirou a embalagem, colocou o whey, fechou a garrafinha, pegamos aquelas garrafinhas de coco, sabe? De água de coco. E botava, o que é isso aqui? O que você faz com isso? Parece um suplemento. Eu abriria, colocaria água e tomaria. Pô, vai saber o que a pessoa vai responder. Às vezes ela vai falar, tipo, eu amasso uma banana e jogo na banana, sei lá, isso aqui é pro carro. Eu não sei o que as pessoas vão pensar. Que legal. Então começou com essas interações até que a gente lançou essa primeira versão. Foram acho que 600 unidades que a gente fez. Colocamos 30 mil reais no total da empresa naquela época. 15 eu, 15 o Neto. Montamos toda a identidade visual. Fizemos todos os projetos. Fizemos o primeiro lote e começamos a vender. Genial. E foi o primeiro empreendimento de vocês? Ou você já tinha empreendido com alguma outra coisa? Não, a gente nunca nem tinha estagiado, nada. A gente começou, assim, sem ter nenhuma bagagem de experiência profissional mesmo. Que tem o seu lado bom, que você é realmente obrigado a entender as coisas, você pega pouca coisa pronta, mas tem o lado ruim, né? Você tem que aprender tudo como se fosse a primeira vez. E muitas pessoas, às vezes, já teriam passado por isso muito mais fácil. Quantos anos você tem hoje, Otto? Tenho 31. E você começou empreendendo com 21 anos. 21. 10 anos atrás. Caramba, que baita história, cara. E bom, vamos lá. Tenho mais curiosidades. Qual que foi o diferencial inicial do produto de vocês para vocês
vocês começarem a rampar e sair da entrega dessas... Quantas unidades inicialmente? Foram 600 unidades. 600 unidades. Olha, eu acho que o principal, acho que a gente entendeu muito cedo o papel das redes sociais, o papel dos influenciadores. Que você falar de você é uma coisa, as pessoas falarem de você é uma outra coisa. Então a gente fez muita permuta, a gente ia muito em evento de academia, falava com as pessoas, dava amostra, muita amostra. Mas eu acho que uma coisa que pra gente é muito importante é essa parte da autenticidade. Meus pais são artistas plásticos, tanto meu pai quanto minha mãe. Os pais do Neto são industriais. Então, cara, eu trouxe muito, assim, essa ideia de que você precisa se expressar no trabalho. A gente queria mostrar que o Wayne é bom. Você já me ouviu falar isso aqui algumas vezes. E, cara, como que você mostra? Uma embalagem que as pessoas não podem ignorar. A pessoa vê, isso chama atenção. Óbvio, tem 1000 coisas que a gente foi melhorando ao longo do tempo para deixar a mensagem mais clara. Então, a mensagem do começo não era tão clara, mas era difícil ignorar. Então, a gente chamava atenção. Depois, a gente chamava atenção e deixava mais claro. Você vê que aqui não tem nada escrito Whey. Depois, a gente evoluiu para uma garrafinha que estava escrito Whey, porque as pessoas não estavam entendendo o que era. Ela via aquilo ali, mas não entendia o que era. E depois começa a ficar mais claro. Pô, uma barrinha de proteína e assim por diante, né? E vai desenvolvendo o portfólio, trazendo tanto essa parte autêntica, para mim é um pilar muito importante de qualquer negócio, ser autêntico, como também essa parte de ser claro. Então, autenticidade e clareza acho que são coisas muito importantes. E quem foram os primeiros compradores do produto de vocês? Pô, cara, foi a galera da faculdade. Toda aquela turma que a gente falou no DA, uma hora ou outra, falando, pô, deixa eu comprar um negocinho de vocês, pô, já tá vendendo. E a primeira loja foi o Rock Café, que é uma lanchonete que ficava dentro da faculdade, que a gente, por acaso, conversou com o dono numa dessas conversas, e ele falou, tipo, eu lembro até hoje, chegou assim, mas é um TCC, é um trabalho de faculdade, ou vocês querem abrir um negócio? Falou, não, a gente quer abrir um negócio. Então, senta aqui. Conversamos com ele, não sabia quem ele era, e depois ele falou, quando estiver pronto, você vem aqui que você vai botar pra vender lá. Começamos a vender na FGV, começamos a vender na Casper Libero, começamos a vender na ESPM. Qual foi o ponto de virada de vocês que vocês perceberam que vocês conseguiram quebrar essa primeira bolha de amigos, colegas? Foram as redes sociais, com certeza. Com certeza, esse trabalho de ter criado uma marca forte com um produto que foi melhorando ao longo do tempo. Então, marca, produto, depois veio a distribuição tanto da mensagem como do negócio como um todo. E daí, acho que a grande virada veio em 2020, quando a gente realmente lançou a linha de snacks e bebidas prontas. Aí a gente saiu da dezena para as dezenas de milhões de reais ao ano. Além desses 30 mil reais, vocês tiveram um investidor? A gente fez uma primeira rodada de crowdfunding, a gente levantou dinheiro com essa rodada de crowdfunding por um tempo com os mesmos investidores. Então a gente fez em 2020, 21 e 22. Quando você fala crowdfunding, é um investimento coletivo mesmo, você abriu para o mercado. Cara, um monte de gente, inclusive uma pessoa que eu conhecia, comprou umas ações, a gente foi se aproximando, minha esposa hoje. Caramba! Impressionante, essa é nova. Essa é nova, é. Que legal. Investidora virou sua esposa. Já era minha amiga, a gente já se conhecia. Foi comprar umas ações, levou um dos donos. A gente começou nessa época, fez a primeira captação, a gente levantou 3 milhões de reais. A segunda, a gente fez um follow-on, levantou mais 2.200. Depois fez mais um follow-on, levantou mais 700 mil. Daí depois a gente fez uma coisa que pouca gente sabe. A gente fez uma oferta pública de verdade numa plataforma que chama Before, que é tipo uma bolsa. É um balcão de empresas emergentes. Before é BEE4, balcão de empresas emergentes. Hoje, toda quarta-feira, há mais de um ano, tem pregão de mais MU. Então, MU4, M-U-U-U, é nosso ticker. E você consegue ver nossos demonstrativos. A gente libera relatório trimestral de uma empresa pública de pequeno porte. Impressionante. Cara, eu não conhecia. É uma plataforma americana, gringa? Não, é uma plataforma brasileira, cara, muito legal. Depois posso te apresentar o Então, pessoal. qualquer um pode investir em qualquer empresa emergente. Hoje tem 4 empresas listadas lá. Hoje, qualquer pessoa que tem o aplicativo da Genial Investimentos ou do Itaú, o Itaú tem que ser o Itaú Private no momento de hoje, mas a ideia dos caras é depois abrir para outras plataformas e hoje você consegue comprar no home broker da Genial. E a gente trouxe também mais recentemente o Corporate Venture Capital de uma multinacional de bens de consumo, que daí já fez um aporte mais estratégico e é uma jornada de longo prazo que a gente está com eles. Sensacional. E outra curiosidade, primeiro ano então vocês faturaram quanto? Primeiro ano foi 50 mil reais. Em 2014 a gente abriu a empresa, em 2015 a gente fez nossos primeiros 50 mil, em 2016 primeiro milhão. Uau! Em que momento que vocês viram que aqui tem negócio, isso aqui vai ser o que eu vou abraçar e vou construir minha vida? No segundo ano foram 5. Cara, em 2017 a gente estava se formando, a empresa está faturando quase 1 milhão por mês, sabe? Então, a gente ainda não tirava salário naquela época, a gente ainda vivia com, ajuda da família, etc. Morava no apartamento dos meus pais, então não precisava me preocupar com aluguel, mas o tempo foi passando, daí quando a gente fez nossas primeiras captações, daí a gente começou a estruturar mais essa parte da governança, de ter um salário e tudo mais. Mas a empresa, no começo, tudo que sobrava e o que não sobrava ia para o consumo da empresa, cara. Esse é um ponto super importante, porque as pessoas muitas vezes associam, quem não conhece, quem não é do mundo,
mundo acha que faturamento é dinheiro no bolso, né? Bom se fosse, né? Pô, Bom se fosse. eu tava com o prédio inteiro ali, cara. Tava montando o prédio inteiro ali pra nós. E o principal, no faturamento inicial dos primeiros anos, é para financiar o crescimento. Totalmente. Se o empreendedor tira o dinheiro na hora errada, ele acaba deixando de usufruir lá na frente tudo que pode, né? E não só isso, né? Hoje a gente vive num mundo onde essa narrativa empreendedora, acho que por várias coisas positivas, ela ganhou muito espaço. Mas ao mesmo tempo, parece que, tipo, todo mundo vai ser bilionário. E, cara, não. Todo mundo pode ganhar autonomia, ser muito mais dono da sua própria vida, empreender. As barreiras são muito mais baixas. Mas, assim, não existe um negócio bilionário de 5 anos, 2 anos. É décadas. E mesmo assim, cara, são décadas criando valor, se adaptando, passando por momentos de crise. E muitas vezes você vai ver o dinheiro só lá na frente. Seja realmente quando a empresa fizer o break-even e tiver uma margem líquida boa, ou quando a empresa ali tiver num IPO, ou tiver sendo vendida para um estratégico. Se não, foca na missão, cara. Foca na missão. Sensacional. Você falou em desafio e crise. Vocês já passaram por alguma crise? Como é que vocês enfrentaram essa crise? Teve o Covid, né? O Covid, pra gente, por vender produtos saudáveis, ele acabou sendo menos impactante, mas eu acho que o ano passado foi o ano mais desafiador pra gente, assim, de longe, porque a gente implementou o SAP, a gente usava um RP local, muito mais simples, a gente agora passa a ser auditado anualmente, a gente passa a reportar trimestralmente, então o peso que a nossa estrutura de governança ganhou foi outro, né? Como entraram investidores internacionais também, a gente acabou fazendo um plano de melhoria nessa parte de governança muito robusto, desde a parte de contabilidade, mudamos a empresa de contabilidade, cara, foi um caos, assim, o turnover foi super alto nesses últimos meses, o time até a tampa de trabalho, mas agora, no finalzinho de 24, começo de 25, a gente já vê que a resiliência vai trazer bons dividendos. Hoje a gente consegue controlar, por exemplo, por sistema, qual que é o lote de cada produto, precisar fazer um recall, dá para fazer tranquilamente, a gente consegue enviar para os nossos clientes produtos mais frescos, porque antes o estoque era gerenciado por SKU, então, pô, tem uma Milk Bar Duo, e daí você vê o lote na hora que o produto vai sair, mas às vezes vai 2, 3 lotes no mesmo... O que é o SKU? Explica aí pra turma. É um produto único, é Stock Keeping Unit, né? Então, pô, Milk Bar Duo, às vezes o cliente pediu 10 caixas, vai 2 caixas de um lote, 5 de outro, enfim. Hoje não, a gente fala, quero todas desse lote. Daí você consegue rastrear para trás, consegue rastrear para a fábrica, legal. E, enfim, não foi fácil. Não foi fácil chegar nesse nível. Foi, cara, esse último ano ali foi pancadaria. E Otto, qual foi o maior erro que você cometeu na jornada empreendedora? Olha, eu acho que essa parada de achar que trabalho empreendedor é um trabalho criativo só na parte de você ter novas ideias. Criatividade, para mim, é uma coisa que as pessoas veem como boa por si só. Você fala, não, mas eu tô sendo criativo, não sufoque o artista. É uma palavra, assim, criatividade é uma coisa boa por si só. É igual democracia e várias outras coisas que consenso, decisões consenso, cara, é bom por si só. E o oposto é ruim por si só. E você precisa quebrar isso para entender quando que a criatividade é boa e quando que ela é ruim. Eu costumo dizer que criar é muito importante, é essencial. Mas para uma dose de criação tem que ter 10 de distribuição. E pro empreendedor, às vezes ele fala, cria, distribui, cria, distribui, cria, distribui. O que ele tá fazendo é se distraindo. E é muito fácil, especialmente... Distribuir, só para destacar aqui, é vender. É vender. É vender. É botar no PDV. Produto bom não se vende sozinho, a gente precisa pensar ou de forma muito intencional aonde que eu vou vender isso que eu tô criando. E distribuir a mensagem e distribuir o produto. A gente sempre pensa nessas duas frentes, a distribuição física e a distribuição mental. O quanto que o produto tá na cabeça das pessoas e o quanto que o produto tá nas prateleiras, no nosso caso, físicas ou virtuais, para que ele consiga ter o giro que ele precisa. Mas é isso, para cada uma dose de criação é 10, 20, 50 doses de distribuição. E é ali que você vai realmente conseguir criar valor, porque na criatividade, se ela não ganha maturidade, ela vira um espasmo, ela... Vira um voo de galinha, né? Vai e morre muito rápido. Então, cara, no começo a gente foi criando, era uma máquina de criação, mas as coisas não vingavam. Algumas vingavam. E a gente foi entendendo que você tem que plantar, cultivar, tirar o que não tá funcionando e fazer um processo meio darwinista de sempre ir criando mais. E é isso, criatividade é bom, é essencial, mas a criatividade a qualquer custo, ela é prejudicial, ela é desfoco. E é muito fácil cair. Eu acho que esse foi o nosso erro fatal por uns anos, que atrapalhou a gente, continua atrapalhando. E eu acho que é ainda mais prejudicial para outras empresas que ainda não chegaram no nosso estágio, porque morreram justamente por isso. Essa é uma causa mortes de, cara, um percentual significativo de vários negócios. Excelente, cara. Aula. Pior conselho que você recebeu na tua jornada empreendedora? Cara, é difícil, porque eu sempre tento ver o lado bom de cada aprendizado, de verdade mesmo. Não é para não me indispor com ninguém, não. Eu tento, por exemplo, quando a gente foi fazer o crowdfunding, eu ia mapear com os investidores, com conselheiros, com empreendedores, empresários, tentar ver a realidade. O desafio é você ver a realidade. Tipo, ter vários pontos de vista e tomar uma decisão encarando a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Eu acho que o
pior desafio é, tipo, siga seu coração no matter what. Eu acho que é fácil você confundir a emoção com a intuição. Cara, a intuição você tem que seguir, a emoção você tem que segurar. E a intuição é aquilo que vem de dentro, que é fruto dos seus aprendizados e tal. A emoção é aquele negócio, tipo, vai, faz, toma isso aí. Tipo, cara, calma, respira. Mas eu acho que conseguir separar isso foi um pouco de maturidade que a gente foi ganhando na jornada e que eu acho que as pessoas às vezes confundem e às vezes vão falar pra você, não, é isso que você acredita, vai lá e faz. Pô, mas eu nem sei se é isso que eu acredito, eu ainda preciso deixar o negócio maturar, sabe? Genial, genial. Otto, quero te fazer uma outra pergunta. Qual foi o melhor conselho que você recebeu na tua jornada empreendedora? Mas antes, você que está nos acompanhando aqui, não deixa de seguir, curtir, comentar, compartilhar. E agora sim a gente vai revelar o ouro. Eu acho que não foi ninguém que me falou, mas eu acho que o conselho tá nos livros que você consegue acessar as mentes mais brilhantes que já passaram por aqui e estão compartilhando o conhecimento delas. Acho que uma coisa que me marcou muito foram as cartas do Warren Buffett. Ali você tem uma visão de vida, de negócios, de qualidade de vida, de humanidade, de tipo espiritualidade assim absurda que ninguém te fala, que tem embasamento prático. E eu acho que o mais legal disso, você começa a ler as cartas, elas são uma sequência anual. Então ele começa lá em 60 e poucos. De 60 e poucos até 2000 e poucos, o começo de todas as cartas é o mesmo. Ele escreveu o mesmo começo de todas as cartas por mais de 50 anos e ele é o Warren Buffett. E a gente, né, eu vou falar por mim, eu às vezes querendo inovar toda hora com tudo. Cara, achou uma coisa que deu certo, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. O mesmo jeito que ele explica o crescimento do negócio dele é há 50 anos. Esse foco em longo prazo e acho que essa disciplina de você aprender com as pessoas que você admira, criar bons heróis, tipo assim, ter boas referências, eu acho que é uma grande dica, assim, que eu daria para as pessoas e que eu recebi indiretamente, tipo, até o Warren Buffett fala, cara, choose your heroes, sabe? Tipo, pega essas pessoas que você vai, porque isso vai ter uma influência muito grande na sua vida, e eu concordo demais. As pessoas que você segue vão ter uma influência muito grande na sua vida. Muito bom, muito bom. E uma curiosidade, você falou sobre espiritualidade. Como é que Deus se encaixa na tua vida, nos seus negócios? Cara, esse é um ponto muito importante, assim, porque eu nasci num lar ateu. E eu me considerei muitas vezes um ateu muito... Eu sei mais que você. Convicto. Arrogante. Arrogante, orgulhoso. Convicto e arrogante. E ao longo do tempo eu fui me abrindo muito mais. E acho que um ponto chave pra mim foi entender que eu não sei de tudo. Saber de tudo é inacessível. E achar que você sabe de tudo é arrogante. E daí, cara, eu comecei a estudar um pouco mais, me abrir um pouco mais. Frequento uma igreja que eu gosto muito. Tenho amigos ali daquela comunidade. E, cara, me abri pra coisas que eu nunca tinha me aberto. De me emocionar, de me abrir pra coisas que eu não necessariamente sou uma pessoa muito espiritual no sentido misterioso da coisa, mas eu entendo como pessoas com o coração no lugar certo fazem toda a diferença, é por isso que a gente tá aqui. Assim. Genial. Tem uma frase, quando você falou, me lembrei, que diz assim, a ignorância gera frequentemente mais confiança do que o próprio conhecimento. É isso. E isso acaba sendo muito perigoso para qualquer esfera da vida. Exatamente. Eu sempre falo que a humildade é o motor do crescimento. Então... Exatamente. E foi isso, cara. Você sair dessa posição de sei tudo para uma posição de tô aberto e eu ainda não consigo me colocar numa caixinha muito bem definida, mas hoje eu sei quais músicas me fazem bem, quais músicas me fazem mal. Eu consigo chorar em momentos onde eu não chorava, eu consigo me conectar com coisas que eu não me conectava antes. E para mim, eu vivo uma vida muito mais rica hoje. Eu, minha esposa, meu filho, minha família, a gente tem uma fé que tem algo maior aqui que, cara, é o amor, assim, né? Que tem suas várias formas e várias interpretações, mas que a gente acredita muito, que nos leva para colaboração em massa, vamos dizer assim. Como é que isso impacta o teu dia a dia como empresário, empreendedor? Cara, eu acho que essa é uma pergunta muito boa. E pode parecer que ela é meio solta, assim, mas ela é muito boa, porque eu considero a fé uma prática e não uma fala. A fé se manifesta no que você faz. Se você é muito inseguro e não tem coragem de fazer aquilo, mas você diz que tem muita fé, tem uma inconsistência ali. A fé, ela se manifesta justamente na sua capacidade de se dispor a ser mal interpretado, de seguir sua intuição, de, sabe, e dar a cara a tapa pra fazer as coisas. E eu acho que fé de que você é amado por quem você é, independente de qualquer coisa, que eu acho que esse é um espírito muito cristão, uma ideia muito cristã. Cara, isso me moldou mesmo antes de eu ser cristão, assim, sabe? Tipo, é uma ideia pra mim muito forte e que eu vejo pessoas com fé sem fé e pessoas sem fé com fé. Porque a fé se manifesta na ação e não na fala, sabe? Então, eu acho que aqui na empresa, no negócio, no dia a dia, tipo, eu tento ver e apoiar as pessoas mais nas ações do que, tipo, no como elas falam e nessas coisas. Muito bom. Qual o conselho que você daria para quem sonha em empreender, quer mudar de vida, mas está numa situação difícil, não sabe como dar o primeiro passo? Estuda. Estuda e tenha coragem. Acho que eu brinco que a gente não pode ser canguru. Não pode pular com as duas pernas, tem que ir uma perna de cada vez. E também não pode ser saci que anda só com uma perna. Cara, você tem que ir com uma perna de cada vez. Eu acho que a educação ela funciona muito nessa linha, sabe? Você aprende, testa. Aprende, testa. Quando a gente começou a Mais Mu, com aquela garrafinha ali, a gente não tinha uma ideia clara de qual seria a visão, de qual era a estratégia. A gente sabia que a gente queria
queria mostrar que o Whey não é bomba e o suplemento não é veneno. Essa era a missão, era o porquê. Se você tem isso claro, trabalhe em deixar isso mais claro. E uma coisa que eu diria para todo mundo, você nunca vai ter o suficiente daquilo que você não quer de verdade. Cuidado para não colocar no dinheiro a solução para tudo, porque faturamento não é dinheiro no bolso. Se você não te entender isso, vai causar uma frustração imensa. E é uma ilusão também você achar que empreender é a fórmula mágica para, tipo, ter uma vida tranquila. Cara, não. É uma fórmula muito boa para você ter uma vida com significado e você criar valor e capturar valor no longo prazo. Mas ter uma vida tranquila e conseguir criar e capturar valor no longo prazo são coisas meio distintas. Eu acho que eu tenho uma qualidade de vida boa empreendendo. Tipo, eu não sou aquela pessoa que perde noites, sabe, de sono para empreender, mas ao mesmo tempo é uma vida estressante. Mas eu falo que a gente confunde muito uma vida boa com uma vida fácil. O desafio é ter uma vida boa e não uma vida fácil. Se você quer empreender, você pode ter uma vida boa, mas você não vai ter uma vida fácil. Mas é a mesma coisa sendo um CLT dedicado. Você pode ter uma vida boa, mas fácil, se você é uma pessoa dedicada, nunca vai ser. Então, essa ideia de que você vai ter uma vida fácil, esse é o ideal de felicidade, essa ideia tá errada. E empreender não vai te deixar mais perto disso. Vai te deixar mais longe disso, mas vai te deixar mais perto de uma vida conectada. E eu acho que esse é o grande diferencial. Genial, sensacional. E uma outra curiosidade, que momento que vocês passaram a vender para fora do Brasil o produto de vocês? Olha, não foi uma coisa que a gente buscou, foi uma coisa que foi acontecendo. Acho que a marca ela vai ganhando uma proporção, as pessoas vão identificando, vem muita gente de fora pro Brasil e tal. E a gente trabalha com exportação de produtos brasileiros, produtos naturais, saudáveis brasileiros aqui e tal. E as pessoas foram vindo atrás, algumas oportunidades não fizeram sentido e outras fizeram. Se eu não me engano, foi por volta de 2021 que a gente começou a fazer as primeiras exportações. Ainda é um percentual pequeno da nossa receita. Eu acredito que nos próximos 3, 5 anos deve crescer significativamente. Tem muito espaço, principalmente na América Latina. Os Estados Unidos é muito competitivo, mas tem um espaço ali também. Mas eu acho que é isso. Foi uma coisa que veio e agora a gente está começando aí, sabe? E um pouco mais intencional, com um pouco mais de estratégia. Quais países vocês estão hoje, por exemplo? Hoje a gente está no Paraguai, a gente está no sul dos Estados Unidos, na Flórida, a gente está em Portugal e a gente está na Arábia Saudita, em toda a região ali. E vocês têm algum trabalho específico de comunicação do produto de vocês nesses outros países? Tem. Cada um desses é tocado por um distribuidor local. E tem um Instagram lá, então tem o Instagram do Mais Mundo dos Estados Unidos, o Instagram da Mais Mundo Paraguai, em Portugal, etc. E acho que o Paraguai é a região que está indo super bem. O dono da distribuidora é um jogador de futebol da seleção do Paraguai, por exemplo. Não sei se ele ainda é, foi um jogador de futebol da seleção, é uma pessoa que entende muito e está disposto a fazer isso no longo prazo funcionar, então bem legal. Otto, uma lição de vida que a escola não ensina. Puxa vida. Cara, inteligência emocional. Desde meditação, controlar os sentimentos, empatia, rotina, hábito de leitura, hábito de exercício físico. Cara, soft skills, assim, by far. Eu diria que a capacidade, assim, resumindo, né? A capacidade de criar sua própria agenda. A capacidade de criar sua própria agenda é, assim, extremamente subvalorizada. Eu mesmo já passei por vários momentos empreendendo aqui, onde eu mesmo não conseguia definir minha própria agenda. Pô, tô como presidente do negócio, como que eu não defino minha própria agenda? Você passa a vida inteira, de quando você nasce até os 18 anos, cara, agora você vai fazer isso, agora é a aulinha daquilo, a aulinha daquilo outro, a aulinha daquilo outro. Você vive a agenda dos outros, agora é recreio, agora é almoço, agora é jantar. Se você não, cara, adulteci, quem vai definir minha agenda sou eu, vão definir tua agenda o resto da vida. Muito bom. Uma frase que eu sempre falo que é estar ocupado não é ser produtivo. Essa é a realidade que o Otto tá falando. E um outro ponto também, eu vi uma pesquisa recentemente que 9 a cada 10 pessoas chegam no final do dia com a sensação que não deu conta. Tem aquele meme, né, que é a curva normal, né, aquela bell curve, e daí a pessoa usando de um lado QI muito baixo, nota do celular, QI muito alto, nota do celular, e no meio, tipo, um monte de ferramentas super complexas. Cara, hoje a ferramenta que eu uso para conseguir priorizar meu dia é um bloco de notas que eu vejo as principais tarefas. Falo, cara, isso aqui é hoje, isso aqui é essa semana, papel e caneta. Às vezes a gente olha as ferramentas e esquece de priorizar o que realmente vai fazer a diferença no negócio. Tem uma outra frase que eu gosto também, que é a simplicidade é o último grau da sofisticação. Não sei se é do Da Vinci ou de quem que é. É do Da Vinci? Dizem que é, né? Dizem que é do Da Vinci. Exatamente. Então é isso. Essa simplicidade para você último grau conseguir... de sofisticação. Concordo plenamente. Acho que quando a gente começa, a gente fica um pouco iludido, né? A gente quer vários nomes chiques de aplicativos, gringos, para organizar nossa agenda, nossa vida, mas depois a gente percebe que menos é mais. Tem um livro muito legal, cara, que é o Arte de Fazer Acontecer. Você talvez conheça. Getting Things Done. É isso, é uma metodologia simples, cara. O que você vai usar? Você vai usar um computador, um papel, uma caneta, tanto faz. Otto, se você tivesse que recomeçar do zero hoje e tua vida dependesse disso, o que você faria? Traria pessoas mais sênior antes. Acho que a gente começou a empresa muito de baixo, aprendendo muito no processo, com pessoas que também estavam aprendendo com a gente no processo. E eu e o Neto, muitas vezes, a gente sempre foi o topo da lança, sabe? As pessoas que sabiam mais sobre aquilo. Hoje, a gente tem pessoas que sabem muito mais sobre as áreas que elas tocam do que a gente. E isso faz com que a gente cresça de uma maneira muito mais robusta, inteligente. Se eu fosse começar de novo, eu falar, cara, trazer as pessoas certas antes, seja, com stock option,
option, dando participação do negócio para a pessoa, mas são as pessoas certas. Eu acho que Isso é uma insegurança muito grande dos empreendedores, né? Porque eu lembro quando a gente começou a Conquer também, que a gente estava crescendo, a gente chegou a bater 1000 colaboradores no time. Mas à medida que a gente ia crescendo e tendo que contratar pessoas melhores do que nós, ganhando 2, 3, 4, 5 vezes mais do que a gente, dava um frio na barriga. Era desafiador, mas eu concordo contigo. Quando eu olho para trás, podia ter feito isso antes. Porque esse investimento volta, né? Volta. E assim, não é o único fator, né? Vou trazer pessoas caras. Não é pessoas caras, é pessoas com fit cultural e com a bagagem técnica que vai fazer a diferença. Essas duas coisas tem que encaixar. Você nunca vai ter um 100% hit rate, você não vai acertar 100, você vai errar. Mas não tentar acertar é muito mais arriscado do que tentar acertar e errar, mas é muito mais. E uma coisa que eu falo também, que algumas pessoas podem até se assustar quando eu falo isso, mas para mim, na minha visão de contratação, a porta pode ser larga, mas a porta de saída tem que ser larga também. É isso. Você tem que experimentar, porque não tem como adivinhar, pô, vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo. É uma decisão reversível, vamos tentar, vamos experimentar, traz gente boa pro barco. Pior das hipóteses, se não tivesse fit cultural ou o resultado não vir, cada um segue o seu passo, o seu caminho. Ninguém é obrigado. E uma curiosidade aqui, Otto, quais são as inovações, os próximos passos da MaisMu que ninguém tá sabendo e você vai contar em primeira mão pra gente? Olha, não tem muita coisa que dá pra abrir, pra ser sincero com você, mas novos sabores vai rolar e as categorias que estão dando certo vão crescer. Pô, isso aqui tá dando certo? Esperem mais nas coisas que estão dando certo. Mais sabores, mais formatos, isso tudo a gente vai continuar apostando. E Otto, aqui pro nosso seguidor, um voucher de desconto, um cupomzinho pro pessoal poder comprar no site de vocês com desconto especial, cara. experimentar. Se você não experimentou ainda, você tem que experimentar. Eu sou super fã, conheci pela minha nutricionista me indicando. E, cara, eu me apaixonei. É muito bom. Maravilha. Muito bom. Foi esse aqui, ó. Não é merchan, tá, gente? Não é merchan, não. Se você quiser provar o snack proteico mais vendido aí do Sudeste, você pode usar o cupom OTTO10, OTTO10, no site da MaisMu Loja, maismu.com.br. Olha aí, ó. E tem também, deixa eu mostrar um merchanzinho Depois aqui, dessa, se você não seguir, curtir, compartilhar, isso é um absurdo, Aponta cara. aqui, Nem assiste mais vídeo aponta nosso. Aponta aqui, ó. Ali tem o esquenta, tá vendo? Pré-treino que não dá batedeira e assim, te dá energia sem te dar aquele negócio que você fica querendo morrer. É Esquenta o nome mesmo? Vai no esquenta que é Não, mas peraí, qual que é o nome? É esquenta, esse aqui. Ah, que legal. Pô, não conhecia. Que massa. Vou comprar esse aqui. Vai ganhar um. Vou ganhar um, Esse aqui é seu. É meu então, aí ó. Boa, valeu. Sensacional, cara. Muito bom.